Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, nos comentários, Coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu tenho aqui uma palavra revelada do céu para o meu, para o seu, para os nossos corações, e há vagas para a mentoria para a terceira turma, viu? E o tipo de trabalho que nós desenvolvemos lá é sobre o jejum. Desenvolvemos uma técnica, de jejum. E durante muitos anos, irmãs, eu era totalmente desregrada e fazia do meu jeito, da minha forma, e não surtia efeito, não tinha respostas. E Deus nos deu a graça, para você que tem dúvidas, Deus nos deu a graça ao longo dos anos, e durante esse tempo eu desenvolvi, Deus foi me dando essa técnica. Então é algo assim metodológico, e durante esses 21 dias, amém? Então eu vou deixar o link aqui embaixo no grupo para você adquirir, e eu já tenho assim muitos testemunhos, irmãs. Eu vou ler aqui, vou ver se eu consigo ler alguns testemunhos de irmãs. Uma coisa também que é muito comum, que acontece após essa mentoria, e eu também já experienciei isso na prática algumas vezes. Experienciei isso, irmãs, algumas vezes, que quando você entra em um nível, em uma dimensão espiritual, o que acontece? Parece que você não está vendo nada, parece que não está acontecendo nada. Mas do meio já para o final, e no final já começam a explodir os milagres. E após esse período, irmãs, ocorrem muitos testemunhos, eu já vivi isso na prática, muitos testemunhos. Então, se você quiser vir para a mentoria, tanto no Arrume Sua Casa, Arrume Sua Vida, como também no Saindo do Vale, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar e obter maiores informações, amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém, amada igreja, amém. A palavra que eu quero compartilhar se encontra aqui em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 2, no verso 12, que vai dizer assim: o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel,
cujas asas te vieste abrigar. Esse livro, né, ele é um livro em que retrata um romance, né, um romance de uma mulher com um homem chamado Boaz, e também vem trazendo metaforicamente a noiva, que somos nós, a igreja, e o nosso Boaz, o resgatador, que é Jesus de Nazaré. Sabe que aqui há uma situação, um cenário familiar. Aqui é um cenário de uma família. A Bíblia diz que Elimeleque, juntamente com a sua esposa, chamada Noemi, junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saíram da terra de Judá, Belém de Judá, e saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Os campos de Moabe eram campos amaldiçoados, onde ficavam os moabitas, o povo pagão, o povo que não era o povo de Deus. Então, houve ali uma escassez, houve ali uma situação em que houve fome, houve uma dificuldade em Belém de Judá. E eles saíram de Belém de Judá e foram para essa terra amaldiçoada que era Moabe. Eu já tenho uma revelação aqui para você que, ainda que haja dificuldades em Belém de Judá, fica em Belém de Judá. Ainda que haja dificuldades em Belém de Judá, permaneça em Belém de Judá. Nós não podemos tomar decisões precipitadas. Muitas das vezes nós erramos e pagamos, irmãs, alto preço por ter se precipitado em decisões, em sair de um lugar, em sair de uma empresa, em sair de uma região, de uma localidade, sem pedir a direção de Deus, porque Belém de Judá pode passar por algumas situações adversas, como aqui estava passando uma fome. E às vezes, irmãs, Deus até permite, até para você saber quem é quem, né? Deus permite. Permite. Então, Belém de Judá estava vendo ali uma fome, uma dificuldade. Às vezes você está em um lugar que ali está vendo uma dificuldade. Mas o Senhor, Ele fala aqui para mim, para eu transmitir essa palavra, que é uma palavra revelada, não saia de Belém de Judá. Não saia. Aguarde, espere o tempo, porque, irmãs, Belém de Judá significa casa do pão. Casa do pão. Casa do pão. Desse jeito, dessa forma, a casa do pão. A casa do pão. E Belém de Judá, irmãs, Belém de Judá tem a provisão. Belém de Judá pode até faltar alguns pães. Você já viu padaria não ter pão? Sempre tem algum pão lá. Pode não ter o francês, pode não ter o suíço, pode não ter aquele pão doce, né? Eu não sei se você gosta de pão doce, eu gostava muito de pão doce, irmãs. Aliás, eu amava muito pão, né? Ainda hoje eu gosto, hoje eu não tenho comido pão. E tô assim, tirando por conta do glúten. E mais algumas outras coisas, mas quando você chega na padaria, ou quando você vai ao supermercado, lá tem aquela padaria, né, do supermercado, irmãs, aquilo dali então, tem pão sem glúten. Irmãs, padaria tem toda espécie de pão.
Então, a primeira lição aqui que Deus está falando para mim e para você: aguarde, minha filha, porque estou eu entrando com providência nesta causa e você não vai perecer na casa do pão. E eles se precipitaram. Eu creio que a mulher aqui não tinha muita voz. Tem alguns homens que não gostam de ouvir mulher não, irmãs. Tem homens que só misericórdia. E a mulher tem que ir para o joelho mesmo. E no caso aqui de Noemi, dentro da minha pouca visão, ela era uma cristã. E ela foi lá obedecer ao marido, junto com os filhos. Eles saíram do lugar onde jamais deveriam ter saído. E saíram a peregrinar. E fixaram residência em uma terra amaldiçoada. E fixaram residência lá numa terra amaldiçoada. Uma das piores coisas que pode acontecer, irmãs, é nós fixarmos residência. Tem coisas que não tem como, mas existem terras amaldiçoadas, viu? A energia do lugar, o foco do lugar, a situação do lugar, a energia espiritual é amaldiçoada, aquela terra é amaldiçoada. Isso acontece de diversas formas, irmãs, diversas formas. Um grande exemplo de um lugar amaldiçoado é quando aquele lugar... Só estou falando aqui um exemplo, porque pode ser vários. Quando um lugar ele foi tomado, foi contraído, foi adquirido, não pelos métodos convencionais, né? Por exemplo, né, você compra, a pessoa adquire aquilo dali passando perna em outros, passando perna assim, enganando, né? Tem isso, irmãs. Tem isso. Inclusive dentro de famílias. Dentro de famílias, contextos familiares. Existe isso. Eu ouvi uma história que... Eu ouvi essa história, irmãs. Eu ouvi essa história. Eu fui resolver alguma coisa no fórum, que agora eu já nem lembro mais. Mas eu ouvi essa história lá no fórum. Que parece que tinha vários irmãos. E ali eles fizeram um rateio entre eles e deixaram um irmão de fora. Tem isso. Eu não lembro agora se eram 5 irmãos e tinha mais um. E esse mais um foi lá pleitear, irmãs. E eu estou aqui citando um exemplo. Então aquela terra, aquele lugar se torna amaldiçoado quando algo, um bem, um algo não é contraído de formas legais. De formas legais. Vias de fato, você ir comprar, pagar, dar o dinheiro. Hoje está mais moderno, né? Você fazer transferência pelo Pix, mas ali há um nome, há uma identificação, fulano de tal para fulano de tal. Mas isso tudo conta no mundo espiritual. E esse contexto aqui, eles foram para uma terra amaldiçoada. Uma terra amaldiçoada, ela pode ser amaldiçoada por diversas vias. Eu citei aqui, mas um exemplo, tá? Um exemplo, né? Um exemplo. Pessoas que adquirem terras, propriedades e adquire o dinheiro, compra e paga, mas aquele dinheiro não é lícito, aquele dinheiro é dinheiro de roubo, irmãs.
Aquela terra ali se torna improdutiva e amaldiçoada. E isso, irmãs, isso aí, tudo que vai acontecer naquele lugar não flui. Se a pessoa, né, com egoísmo, vai botar uma loja, não vai vender, vai fechar. Se alugar para não sei o que, não vai. Irmãs, Deus não abençoa. Eu já gravei aqui, procura esse vídeo, atitudes que impedem a bênção de Deus. Às vezes a pessoa, ela compra ali entre ela e a pessoa de forma lícita, né? Ela transfere o recurso financeiro, mas o recurso que ela contraiu lá é coisa de roubo, coisas erradas. Defraudando o Estado, defraudando o governo federal. Mas coisas erradas. Deus não abençoa. Aquela terra se torna amaldiçoada. Não flui nada. Não, nada flui ali, irmãs. Porque a energia é negativa. Então, esse povo aqui, eles foram para uma terra amaldiçoada. E quando se está em uma situação assim, aconteceu tragédia. Elimeleque morreu. Noemi ficou com seus 2 filhos, que 2 filhos, né, a fonte de provisão, a mulher sozinha não tinha como. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, aconteceu mais outra tragédia. Os 2 filhos morreram. Irmãs, muito triste. Muito triste. Eu conheço irmãs, que já perderam seus 2 filhos e foi assim. Pouco espaço de tempo, irmãs, coisa de um mês para o outro, uma morte para outra. Fatalidade, irmãs, fatalidade. E aconteceu aqui com Noemi. Então a primeira coisa aqui, não saia de onde Deus te colocou, não saia. Às vezes, irmãs, nós queremos estar em tantos lugares, né? Queremos estar em tantos lugares lindos e maravilhosos desse mundo que Deus criou para os filhos dele. Mas o melhor lugar para eu e você nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Você está entendendo? Existem lugares maravilhosos por aí. Porto de Galinhas, Maragogi, acho que é isso, Maragogi. Ai, mães, esse Nordeste maravilhoso, Maceió. Mães, aleluia. Mas o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, amada igreja. Não saia. Não saia. Pode ter ali algumas coisinhas lá, fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. E ali, irmãs e irmãos, aconteceu essa fatalidade. E ali ficaram as suas 2 noras, Ruth e a órfã. A Bíblia diz que as 2 choraram. As 2 sentiram. Porque Noemi agora vai fazer uma proposta. O negócio é o seguinte. Eu já estou com idade. Já estou com os meus cabelos brancos. Eu estou aqui nessa situação. E outra coisa, eu vou voltar para minha terra lá, de onde eu saí. E ela ouviu uma notícia. Ela resolveu voltar porque ela ouviu uma notícia. Que o Senhor visitara o seu povo, dando-lhe pão. Tem notícias chegando aí no teu cenário. Tem notícias chegando boa e notícia boa. Falar nisso, irmãs, ó, ora aí teu celular, viu?
Oi, Raquel, o que é isso? É hora do teu celular para chegar só notícias boas. Se você nunca ouviu isso, agora você está ouvindo pela primeira vez. Ora aí teu celular também, viu? Quando você orar, Senhor, toma esse celular nas tuas mãos. Repreenda toda notícia ruim. Estou te ensinando. Você vai orar, Senhor, toma esse celular, Pai. Guarda esse celular. Tem que orar, irmãs. Eu não estou falando coisas aqui mirabolantes, não, irmãs. Tem cada coisa em celular que às vezes manda um link, você desavisado, abre o link, dá problema. Que eu não quero nem ficar falando para não chamar, para não atrair. Mas é bom orar o celular, viu? Para Deus guardar o celular e só vir notícias boas. Mas através aqui dessa revelação divina, Deus, ele manda te dizer que tem notícia boa chegando aí no teu cenário. Tem notícia chegando boa aí no teu cenário. Ela ouviu a notícia. Chegou a notícia. Chegou a notícia que o Senhor visitou o seu povo e ela resolveu voltar. E chamou as duas mulheres que viviam com ela até então e falou: olha, vocês vão seguir aí a vida de vocês. Vocês são novas, vocês são jovens. Aguarde que está chegando mesmo, notícia boa. Vocês são novas, vocês são jovens. E eu quero aqui dizer algo para vocês. Eu vou voltar. Ainda que eu tenha filhos, até crescer não tem condições de se tornar marido de vocês. Eu vou voltar para o meu povo. Aí a Bíblia diz que órfã chorou. A órfã, ela chorou, sentiu. Existe uma classe, irmãs, de pessoas que está às vezes no nosso cenário, que essa classe, irmãs, até gosta, sente, se compadece, mas na hora mesmo da decisão, a pessoa segue o caminho dela ou dele. Tem essa classe de pessoas. Não pense em você, não pense em você, na tua situação. A órfã, ela é a tipologia, a pessoa até gosta de você, mas a pessoa vai olhar seus próprios interesses. Tem isso. A pessoa vai olhar os seus próprios interesses. É a tipologia é a tipologia dessas pessoas. A pessoa até gosta, mas a pessoa olha seus próprios interesses. Agora existe uma outra classe de pessoas que gosta, que se identifica, mas se apega. Não olha seus próprios interesses, mas olha o lado da outra pessoa. É a empatia. O nome disso é empatia. Irmã Raquel, o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Ela pensou na Noemi, irmãs. Ela, gente, mas como que vai ser isso? Eu sou jovem. Creio eu, irmãs, que ela pensou assim, eu sou jovem. E eu vou deixar essa mulher sozinha, com os cabelos brancos de idade, andando por aí sozinha, não vou deixar não. Olha, irmãs, olha, irmãs.
Irmãs, uma pessoa com idade é uma pessoa frágil, né? Digamos assim, meio que indefeso, porque quando você é jovem é uma coisa. A Ruth, ela não pensou nos seus próprios interesses. A Ruth, ela olhou a condição atual de Noemi. E sabe, irmãs, precisamos ter muito cuidado nessa vida. Para não contaminar o nosso coração. E privilegiar uns em detrimento de outros, não, irmãs. Precisamos guardar muito o nosso coração nessa vida, porque Deus, Ele olha isso daí, viu? Eu creio que o que moveu o coração de Deus para abençoar Ruth, a Moabita, com tamanha grandeza, foi a forma como ela olhou para uma senhora idosa, indefesa. E detalhe, irmãs, Deus olha isso. Porque não é nem como hoje, mas hoje tem aposentadoria, mas nessa época que não tinha não. Mas tem pessoas muito interesseiras por aí, que só a misericórdia. Uma senhora indefesa, que não tinha nada para oferecer. Sabe qual é o nome disso? Lealdade. Deus olha, viu? A forma como nós tratamos os outros sem fazer acepção. Tem gente, irmãs, que faz acepção. Não, esse aqui é bem posicionado, bem posicionada na sociedade. Não, esse aqui... Não, irmãs, Deus não gosta disso não, irmãs. Deus, Ele olha. A Bíblia diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Lamentavelmente tem isso. Não, esse daqui essa daqui. Não, irmãs, Deus não olha isso não. E Noemi não tinha nada para oferecer para ela, mas ela foi leal. Tá igual lá os valentes de Davi. Davi não tinha nada para oferecer lá na caverna de Adulão. Vieram 400, aqueles homens eram homens à margem da sociedade. E Deus os transformou em valentes, guerreiros do rei. Deus que faz isso, irmãs. Do nada, aquele desvalido, aquela desvalida. E Deus lá do céu olhou aquela atitude de Ruth, não deixar aquela senhora sozinha. Elas entraram na cidade, mas dá 8 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente. Arredondando 9 quilômetros que elas andaram. Distante, né? Distante. Imagina elas andando pelo meio do caminho, aquela estradinha de terra, de chinelinho de dedo, chinelo de couro, né? Vestidinho, que devia estar calor, com as trouxinhas de roupa atrás, dobradinha. Irmãs, não tinha mala não, eu creio que não existia mala nesse tempo não. Mala é um advento agora moderno, acredito eu. Era umas trouxas mesmo, eu creio que era uma... Eu creio, mas eu tô falando aqui algo, agora eu tô falando dos meus achismos, que eu nem pesquisei aqui, mas mala eu creio que não existe não, irmãs. Tá igual a Rebeca lá, quando perguntaram se Rebeca queria ir lá para casar com Isaac, ela já tava com a trouxinha dela. Mas Raquel, o que é uma trouxa? Uma trouxa, irmãs, é um lençol. Eu creio que seja isso também, é um lençol e ali você dobra as suas roupas, naquele lençol amarra e põe assim e vai.
né? Coloca ali algumas peças de roupa, tudo dobradinho, não é porque é uma trouxa que vai ser tudo bagunçado. Mas tudo ali, quando foram para perguntar a Rebeca, eu já estava pronta, com a trouxa dela também. Então, irmãs, foram as duas pelo meio do caminho. Chegou lá, as mulheres da cidade, Noemi voltou, Noemi voltou. Ela falou, não me chama Noemi, me chame Mara, porque eu tô amarga. Quantas amarguras. Deus está tirando nesses dias toda amargura, toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que a vida tem te ocasionado que não seja bom. Deus está limpando o teu coração nesse dia que se chama hoje. Tirando toda a amargura, toda a tristeza, tudo que não provém dele, da sua vida. E a Bíblia diz que elas vão entrar na cidade. Irmãs, eu vou falar, não é fácil voltar não, viu, irmãs? Não é fácil voltar não. Por isso que não é bom sair, porque não é pior do que sair, irmãs. Eu creio que 2 vezes ou 3 vezes pior é voltar. Porque o voltar envolve às vezes vergonha, a pessoa fica envergonhada. O bom é você ir e não voltar mais, você ser próspero, estar na direção de Deus, na direção do Senhor, é você ir e não voltar mais. Existem situações que é para aonde, irmãs, quando você está na direção de Deus, é para você ir e não voltar nunca mais. Existem situações, irmãs, que você pode até voltar, mas a passeio, e bem, alegre, feliz. Quando você está na direção de Deus, você pode até voltar bem, alegre, feliz, para um passeio, mas voltar a fixar residência, irmãs, é difícil essa volta, quando você quebra, quando dá errado, quando uma atrocidade, você precisa retornar. Nossa, irmãs, isso envolve, claro que depende muito dos contextos, mas, por exemplo, quando você vai fazer o evangelismo, o número de pessoas afastadas, ou às vezes se decepcionou com A, com B, irmãs, a pessoa, é uma vergonha, a pessoa sente vergonha. E ali o inimigo também trabalha naquele coração. Tem isso. Tem isso. Então, esse processo de volta, e tem lugares que não é para voltar mais. Você vê que tem pessoas que vão embora daqui da nação e vai e não volta mais não, irmãs. Se voltar é só para passeio e outros lugares, você sair de um estado para o outro, Irmãs, quando eu falo isso, eu me lembro de um filme que me marcou muito. E existem contextos e situações que você... Não é bom voltar mesmo, não. Eu me lembro de um filme que eu vi, é Homens de Honra. Homens de Honra, um filme antigo, com Denzel Washington. É bem antigo, eu era bem jovenzinha. E ali um pai, né, tava trabalhando lá na lavoura, uma vida difícil, e o filho vai lá para a marinha. E ali o filho, eu até já contei isso aqui no canal, aquela cena me marcou. E ali o filho vai lá para a marinha, acho que como fuzileiro, recruta, sei lá, não me lembro agora. Mas o rapaz assim, jovenzinho, devia ter uns 17, 18 ainda não tinha, não, era bem jovenzinho mesmo. E ali o rapaz vai lá para servir a marinha, pega a mala, né? No filme mostra ali a mala. Irmãs, o rapaz fala assim pro pai: pai, eu tô indo, eu vou, mas eu vou voltar. O
pai dá uma chacoalhada nele, sacode ele e fala: tu nunca mais tu volta nesse lugar. E ele leva aquele susto, aquele choque, aquela situação, porque eu creio que aquele rapaz, ele vira homem naquele momento, irmãs. O pai dele ainda faz ele jurar: jura pra mim que tu nunca mais tu vai voltar pra esse lugar, pra esse fim de mundo, irmãs. E o filme, olha, esse filme é um filme de superação. Se você quiser assistir, assiste, ele é antigo. Tem essa cena, é bem no início. E ele atingiu lá os mais altos postos, né? Ele perde a perna. E assim, ele é negro, né? A tônica do filme fala sobre o racismo. E depois assista, né? Esse filme é Homens de Honra. E hoje o que está faltando são homens honrados. Mas eu creio que tem aqui nesse canal homens honrados. E qual homem honrado? Um homem que tem Deus no centro, que procura praticar a palavra. Mas o pai dá um sacudi nele, ele todo assim, né? Todo romântico, todo menino. Ah, pai, eu tô indo e tal, não sei o quê, como se fosse assim, uma festa que ele tivesse indo. O pai deu um chacoalhão, vem cá. Tu nunca mais volta nesse lugar. Jura pra mim que tu nunca mais vai voltar pra esse fim de... Mas... E ele leva assim aquele... Eu creio que ali naquele momento, olha... E ele lá, depois ele só vence, ele só vence, ele só vence, ele só vence. E muitas coisas, depois você assiste o filme, mas essa cena me marcou, porque existem lugares, irmãs, que não é para voltar mesmo. O próprio Jesus de Nazaré, ele vai falar: bate a poeira dos teus pés quando sair, quando tu não fores bem recebido em um lugar, bata a poeira dos seus pés. Bata a poeira. Para quê? Para não voltar mais. E é ruim, irmãs. Imagina a situação. E outras situações na vida. Tem uma psicóloga que eu gostei muito dessa atitude. Os filhos dela casaram e ela chega pro filho e fala: ó, pode me dar a chave da minha casa. Aí o filho: ah, mãe, mas a chave, me dá a chave. Tu aqui, tu não volta mais não, viu? Tu só vem aqui a passeio, mas chegar aqui para voltar a morar, você não volta mais não. Irmãs, que fantástico isso. Se muitas mães tivessem essa atitude, filho, às vezes dá errado lá no casamento. Lógico que cada caso é um caso, irmãs. Mas olha, eu fiquei olhando, eu falei: Deus. Não vicia qualquer coisa, qualquer situaçãozinha. Ah, eu vou para casa da minha mãe, fica naquilo. Não, irmãs, tem que cortar logo. Me dá a chave, aqui você pode vir só para passear junto com a sua esposa. Não deu alguma coisa lá? Não, eu vou para casa da minha mãe, vou para casa do meu pai. Não, irmãs, não. Então elas voltaram. E Noemi vai falar: eu acredito, irmãs, que com você não vai ter isso não, porque você nem vai sair de Belém de Judá. Não vai. Não vai nem sair de Belém de Judá, porque essa aqui é uma palavra revelada. Elas voltaram. E ali, irmãs, vocês conhecem a história, mas o fato que me marca muito é que Ruth não ficou chorando pelos cantos. Ruth se levantou de chinelinho, vestidinho, ela estava com vestido, chinelo, cansada, e foi para o campo. O nosso milagre está no campo. Ela tomou atitude. Irmãs, ela tomou atitude, ela foi servir em busca de algo. Tem gente que fica, irmãs, só reclamando em casa. Não, levanta, minha filha, e vai. Levanta, minha filha, bora, e vai. Toma um banho, arruma o cabelo, troca de roupa, ora primeiramente e vai.
Bora, vambora, vambora, vambora. Bora. Ela foi. Ela foi, mas... Não, hoje eu não vou porque tá muito sol. Hoje eu não vou porque tá muito chuva. Ai, mas não. Quem quer não fica esperando, levanta e vai. Ruth foi. E ela foi tremendamente abençoada. Ela catou lá algumas espigas, porque Deus havia já determinado após os segadores. Isso aqui está na Bíblia, viu? O cuidado de Deus com os menos favorecidos, com essa classe, com o pobre, com a viúva, com o necessitado, com o órfão, com o estrangeiro. Esses benefícios sociais dos governantes, irmãs, isso aí vem tudo aqui, ó, dessa lei aqui, viu? De Moisés. Para não deixar os menos favorecidos desamparados. Essas políticas sociais públicas, isso tudo vem disso aqui, ó, de Moisés. E o Código de Legislação Mosaica de Moisés não é somente brasileira, mas é mundial, porque ela provém, ela advém da Bíblia Sagrada. Então, irmãs, você vê, né, esses incentivos sociais, essa ajuda governamental, isso vem da onde? Da Bíblia, isso tem um princípio. Porque Deus aqui já estabeleceu, tanto que Ruth, ela ia após os segadores catando lá as coisinhas, que ficava pelo meio do caminho. Ela ia catando as coisinhas lá. E ali naquele dia ela levou a bolsa cheia de comida, chegou lá, ficaram felizes, jantaram, né? Jantaram. No outro dia tomaram café, né? E no outro dia foi de novo, catando lá após os segadores. Então isso tudo vem da onde? Vem da lei de Moisés, que Deus deixou para Moisés. Anota aí, Moisés. Anota aí. Olha, irmãs, Deus dá instruções até assuntos de frutas, que você não pode ficar pegando a fruta toda do pé. Tem que deixar uma, duas lá para os passarinhos. A Bíblia fala tudo isso, irmãs. A Bíblia fala tudo isso no Pentateuco. E ali, irmãs, ela lá no trabalho, Boaz chega para fazer a inspeção. Aleluia. Você é observada. Nós somos observadas. Você é observada. Eu sou observada. Nós somos observadas. Vós sois observadas. Boaz foi fazer a inspeção e vê ela lá trabalhando. Tem gente que só quer trabalhar quando o patrão está ali. Não, irmãs. Sei que Boaz olhou, já tinha ouvido na cidade. E vocês conhecem a história. Sabe o que aconteceu com Noemi e com Ruth? Boaz gostou dela, a Noemi deu algumas orientações, Boaz casou-se com ela, de catadora de espiga ela virou a dona da fazenda. Olha que Deus faz. Sabe quando que ela teve vitória, irmãs? Quando ela decidiu, sem esperar nada em troca, seguir Noemi. Seguir Noemi, ela foi leal. Lealdade, um dos atributos de caráter muito extinto e difícil hoje em dia, mas ainda tem pessoas leais. Ainda tem pessoas leais. E a vida de Noemi e de Ruth foi uma virada tão grande, irmãs, que eu creio que Noemi, jamais ela poderia imaginar
embalar um bebezinho. Depois você vai ver lá no capítulo 4, né? Que o Senhor fez Ruth conceber. Tá escrito aqui, ó, capítulo 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, ou seja, teve relações, né? E o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. E ali, irmãs, no 15, ele será por restaurador da alma, Boaz, né? E nutrirá tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Existem contextos, irmãs, que às vezes é tão abençoados, né? Você entra em uma família que a mãe, né, do seu esposo, irmãs, é como se fosse uma mãe para você. Existe isso, uma amizade, uma lealdade, uma confidência. Olha, irmãs, e vão para a igreja. Irmãs, que coisa linda! A Bíblia aqui diz, ó, a Ruth, ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi sua ama. Que mudança, irmãs! Jamais a Noemi poderia pensar. Jamais, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Imagine, irmãs, um bebezinho embalando e vira para um lado e vira para o outro, né? Chora. Oh, Jesus, que coisa linda, irmãs. Uma mulher amargurada que entrou na cidade. Deus está mudando a tua vida. Deus está mudando a tua sorte. Deus está mudando o teu cativeiro. Deus está mudando a tua vida nesse dia de hoje. Toma posse. Seja leal e fiel, que Deus ele vê o que ninguém vê. Aí depois as pessoas vão falar assim, ah, mas isso é sorte. Mas, tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim. Ah, mas isso aí é sorte, ela teve... Não, irmãs, pode até ser sorte, porque Deus é que nos dá a sorte. Mas é uma atitude, sem esperar nada em troca. Deus vê isso, irmãs. Eu já contei aqui do veículo, do carro que Jesus me abençoou, mas quando foi feita a proposta, Raquel lá, a obra assim, a obra tá assim, vambora. Irmãs, sem esperar nada em troca, vambora. Mas Raquel te esperava? Não. E é isso daí, irmãs, que Deus vê. Isso daí que Deus vê. É isso daí. São essas atitudes, às vezes num rompante, às vezes é algo ali que você... Irmãs, Deus olha como Deus viu aquela proposta da obra. Raquel, vamos lá no tal lugar. Eu já contei isso aqui. Você vai, assim, a obra de Deus, assim, vou esperar nada entrar. Eu nem poderia imaginar que daquele trabalho Jesus iria me abençoar com esse carro. Então, irmãs, Deus faz assim. Toma posse em nome de Jesus. Deus está mudando a tua vida, a tua sorte. Muito cuidado, viu? Os pequenininhos. Que Deus abençoe a sua vida.